Havendo número legal, declaro aberta a nossa sessão civil. Em discussão a ata da sessão anterior. Há alguma emenda? Declaro aprovada. No julgamento, nós temos apenas um processo pautado da relatoria da desembargadora Maria Zeneide, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva 081-0260. Tem como suscitante o juiz de direito da Sexta Vara da Fazenda Pública com marca de Natal. Suscitado o Sindicato de Servidores da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte, SINAI. O processo está em mesa, Excelência. Há um pedido de sustentação oral feito pelo Dr. José Odilon de Albuquerque de Amorim Garcia, advogado do SINT. Está presente, doutor José Odilon? Excelência, pela ordem, meu nome é Carlos Heitor de Macedo Cavalcante, sou também advogado do mesmo escritório do Dr. José Odilon e represento o SINT. Certo. Consta também na procuração dos autos, não é Sim, isso? Excelência. Então, com a palavra, doutor. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos desembargadores, juíza convocada e excelentíssima desembargadora relatora deste incidente de demanda repetitiva. A presente demanda repetitiva, incidente de demanda repetitiva, pede 2 pontos para serem dirimidos por esse tribunal. Um deles é sobre a legitimidade dos servidores da administração direta para execução dos títulos formados nas execuções coletivas do SINAI. E o segundo ponto é sobre a possibilidade de execução simultânea dos 3 processos formadores de títulos em cumprimento de sentença distintos, sem que seja caracterizada a conduta de fracionamento precatório. Ocorre, Excelência, que essa demanda repetitiva, essas execuções tratadas no incidente de demanda repetitiva, são acerca do retroativo da implantação do PCCR dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, a Lei 432. Esta lei, ela acolhe não só os funcionários da administração direta, bem como os da administração indireta, excetuando-se apenas os que têm planos de cargo, carreira e remuneração específicos. Então, em 2012, protocolamos a ação, requerendo ação coletiva ordinária, requerendo a implantação desse plano, bem como o retroativo. No mesmo ano, o SINAI ajuizou mandado de segurança perante este tribunal, que concedeu decisão ultra partes, tratando apenas do período de 2010 a 2012. Ao tomar conhecimento desta decisão ultra partes, anexamos aos autos da nossa ação coletiva a decisão e solicitamos autorização ao juízo para executar o retroativo desse período, de todo o período contemplado em nossa ação, 2010 a 2014, dessa implantação do plano de cargo, carreira e remuneração dos funcionários do Estado. Acertadamente, à época, o excelentíssimo doutor Geraldo Mota nos autorizou a executar apenas o período 2010 a 2012, que era o que era tratado na decisão do mandado de segurança do SINAI, e ressalvou o nosso direito de executar o período complementar em momento posterior. Assim o fizemos, Excelência. Em 2015, protocolamos execuções em grupos de 20 pessoas, contemplando aproximadamente 8.000 servidores da educação, ressaltando que nós executamos apenas e tão somente os servidores da educação. E, ao transitar em julgado a nossa ação coletiva ordinária, em 2016, protocolamos o período restante em outro grupo de ações em 2017. Então, com relação à legitimidade do SINT para tal, essa legitimidade foi contemplada quando a decisão do mandado de segurança do SINAI teve efeito ultra partes. Além disso,
Além disso, com esse efeito ultrapartes, nós tivemos a legitimidade para executar os nossos substituídos, né? E após esse período, nós tivemos também a execução da nossa ação coletiva, que foi julgada em 2017. Com isso, nós hoje temos executados 8.000 servidores em 2 períodos distintos, em 2 processos diferentes. Porém, se o tribunal hoje não legitimasse o SINT para a execução deste retroativo, nós estaríamos condenando esses servidores executados por nós a não poder mais executar, tendo em vista o período de prescrição executória. Já foi transitado em julgado há mais de 5 anos, tanto a decisão do mandado de segurança do SINAI, como a nossa ação coletiva, como posteriormente a ação coletiva do SINAI, que contempla o outro período que não tinha sido abrangido no mandado de segurança. Então, hoje, nós temos trânsito em julgado, não só dessas ações, como temos também trânsito em julgado das execuções de todos esses processos. Inclusive, superado o prazo de uma ação rescisória. O que nós queríamos também ressaltar é que com essa autorização do Dr. Geraldo Mota, quando juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, ele nos autorizou a executar esses períodos em processos autônomos, em períodos distintos, não caracterizando dessa forma o fracionamento precatório solicitado no incidente de demanda repetitiva. Tendo dito isso, nós requeremos ao tribunal que seja respeitada a coisa julgada, não só do título executivo das ações constituidoras do crédito, como também o trânsito em julgado das execuções em ações plurimas que nós protocolamos. E que também seja uniformizado o entendimento no sentido das decisões proferidas em 2014, transitadas em julgado, que reconhece o direito do mandado de segurança coletiva 2012.00432304, com efeito ultrapartes da coisa julgada coletiva. É esse o nosso requerimento. Com a palavra, a desembargadora Zeneide. Presidente, o voto foi posto um prazo hábil, os fundamentos ali estão, e eu estou julgando, estou conhecendo o incidente, mas julgando, estou provendo o incidente em face também de inconsonância com o parecer do Ministério Público. Incidente conhecido e provido. Sim. Eu tenho... Senhor presidente. Pois não. Desembargadora Zeneide, eu tenho só uma dúvida que queria que Vossa Excelência esclarecesse. Aqui nas teses, na C, fala na hipótese de coexistir uma execução coletiva promovida por entidade sindical representativa de servidores públicos estaduais e execuções individuais decorrentes do mesmo título judicial, deve ser dada preferência às execuções individuais. Corretíssimo, por aplicação analógica do artigo 99 e 100 do Código de Defesa do Consumidor. Aí diz, sendo os exequentes individuais excluídos dos beneficiários da satisfação do crédito pleiteada pelo legitimado extraordinário na ação civil pública. Como é que isso vai acontecer, assim, na prática? Como é que isso vai ser excluído? É o item C. No final, nas teses. É a parte final. Na hipótese de coexistirem uma execução coletiva promovida por entidade sindical representativa de servidores públicos estaduais e execuções individuais decorrentes do mesmo título judicial, deve ser dada preferência às execuções individuais, por aplicação analógica aos artigos 99 e 100 do Código de Defesa do Consumidor, sendo os exequentes individuais excluídos dos beneficiários da satisfação do crédito pleiteado pela legitimidade extraordinária na ação civil pública. É isso, desembargador? Isso.
A questão que o desembargador João Batista Rebouças levanta é exatamente como é que vai se verificar as pessoas que estão Isso. executando individualmente Coletivamente. e estão naquela ação coletiva. Como é que a justiça vai verificar isso? É aquela No mesmo título, sendo executado eventualmente, eu estou dizendo eventualmente, 2 vezes. E a questão da preferência aí, como colocado na conclusão, máxima vênia, ela não diz que a outra não pode ser. Preferência significa prioridade, né? Isso. Então, essa solução que essa ação própria deve dar à questão, esse incidente, é para exatamente nortear de maneira segura os julgamentos futuros, seja de primeiro grau, seja no tribunal. Desembargador João, esse C, eu vou corrigir esse C, essa letra C. Ok. vai, Razoável, viu? vai especificar a questão da redação do Exatamente, do isso. item Parte Tem C. operacional, que eu acho que tem que deixar bem evidente. Lembrando que no primeiro grau, alguns juízes estavam exigindo certidão de que Estavam. quando entravam com a execução individual, que Isso, ele não tinha declaração que recebido não ali tinha dentro, outra, isso. que não tinha havido outro. Eu imaginava até que isso fosse um ponto a ser discutido aqui Exatamente. nesse incidente, que seria o ponto essencial, Claro. não é? Duplicidade. Isso. Tinha ali. Presidente, Ok. Também. para o debate, foi aberto o debate, estou inscrito. Se nós colocássemos nessa tese, ao invés de discutir isso, dizer que só serão admitidas as execuções individuais, porque o direito da ação coletiva é abrangente e não especifica valores. Os valores serão apurados individualmente. E aí a execução individual, sim, cada servidor que postular o cumprimento da decisão coletiva demonstrará, quantificará seu direito. E aí não haverá a concomitância de 2 execuções, a promovida pelo sindicato e a promovida individualmente. Até porque o servidor pode não saber que o sindicato promoveu a execução em seu nome. E aí promove sem saber que há uma duplicidade de ações e nós também teremos dificuldade, nós, tanto os juízes quanto nós, relatores, teremos dificuldade de identificar que há duplicidade de execuções, uma do sindicato e outra do servidor. Se fixássemos... Já tem então seria o cumprimento, a execução dessa ação coletiva seria feita por ação individual, proposta individualmente e não pelo sindicato, que aí não haveria esse problema, nem precisaria de documento algum, de certidão nenhuma de outra ação ajuizada. Mas o que nós temos que ver é o seguinte: se o sindicato ele é legitimado a aforar a ação, naturalmente ele terá legitimidade também para executar. E nós não podemos dizer que ele não tem. Mas a execução seria individual, desembargador Amaury, Sim, mas não o sindicato no processo poderia O coletivo. executar STJ já se coletivamente. manifestou, né, a respeito da individualidade. Talvez fosse, na prática, a melhor solução, mas eu fico preocupado com Exatamente. essa possibilidade, exatamente, do tribunal impedir o exercício do direito de quem propôs a ação poder executá-la. Me parece, e o essencial nessa questão aqui seria se definir a necessidade ou não da exigência da certidão para se apurar eventualmente até responsabilidades. Não só a duplicidade, mas também um eventual... A minha impressão, Mas desembargadora o S- Zeneide, que mas seria o S- interessante algum colega pedir ficha para a gente refletir melhor sobre isso, Pode ser. porque aí, no fundo, os advogados do sindicato ganham ação, depois individualmente, fulano, ciclano, escolhe outro advogado, termina o advogado do sindicato sem receber. Na prática- nosso fundamento, Na prática, desembargador Cláudio, exatamente, o desembargador Amaury levantou essa questão para a legitimidade do sindicato. Então, eu absolutamente acho que o desembargador Ibanez, como um grande estudioso que é dessa matéria, desde a época
da Fazenda Pública poderia trazer novas luzes para todos. Sugestão. Já dá a possibilidade da individualidade. Por isso que nós estamos seguindo isso. Mas é Sim. bom que peçam. Sim. Não, desembargador, Perfeito. minha proposta é que o sindicato Perfeito. pode fazer a execução individualmente, em nome dele. Ele não representa, ele não tem a representação. Então, quando ele promover a execução, em vez de ele promover em nome do sindicato, como substituto processual, ele promove em nome de Ibanez, de expedito, nominando. Eu, sindicato, representando Ibanez, o servidor, estou propondo a ação. Não estou impedindo que o titular da ação coletiva, o legitimado para a ação coletiva, não execute. Eu estou dizendo é que ele deve fazê-lo em nome do servidor e não em nome próprio. Porque aí eu identifico. Excelência, pela ordem. Hoje o procedimento adotado por todos os juízes das varas fazendas públicas é exatamente fracionamento da execução em grupos de 20. Nós atuamos como substitutos processuais, porém, nós cadastramos cada substituído com CPF no sistema, né, do PJE, o que facilita quando o SIGPRE cadastra esse precatório ou quando a própria vara expede o RPV pela secretaria, e principalmente agora com a unificação da secretaria, que tem um setor único de expedição, pode haver esse controle dessa forma. Então, o que está ocorrendo hoje é isso. Nós, sindicato, quando eu falei os 8 mil servidores, nós protocolamos, pasmem, são em grupos de 20, dá o quê? 400 ações aproximadamente, não é isso? 400 execuções em grupos de 20 pessoas. Recentemente, porque essa execução é mais antiga, né, 2015 e 2017, mas recentemente houve uma mudança de entendimento dentre os juízes da Vara Fazenda Pública, que nós agora protocolamos execuções em grupos de 10. Então, esse controle é possível através do SIGPRE e também através do próprio PJE, constando nome e CPF no sistema do PJE. A fala do advogado diz um aspecto, mas não proíbe o outro. Ele pode fazer neste processo, como está fazendo na prática, mas pode fazer do outro. Tanto é que nós tivemos os problemas aí. Quantos recursos nós já recebemos de decisões de juízes exigindo a certidão? Então, se colocássemos a tese de que ele terá que fazer dessa forma que ele está dizendo que faz, para ele não haveria nenhum prejuízo, porque ele já faz assim, mas daria a certeza de que não haveria duplicidade. E aí não precisaria eu pedir vista não do desembargador Cláudio, a solução já está posta. Se eu pedir vista, eu vou dizer isso. Respeito do tema. Então, Vossa Excelência, que é um estudioso da matéria, mais que eu, com certeza. Então, qual a sugestão em concreto? Porque o advogado já esclareceu ali a questão como está sendo posta na prática, hoje, perante o primeiro grau. Está posto aí. Tem só com a retificação da letra C, como foi dito. A desembargadora Zeneide vai fazer uma nova análise sobre isso. Porque o que chama. A letra C. A letra C, sobre a letra C, sim. Ela tem que apresentar a proposta, se for em outra Isso. sessão, tem que submeter a redação da letra C para ser Suspende aprovada. Isso. O que eu volto a insistir, senhor presidente, se eu não consegui detectar aqui da leitura rápida que fiz, se essa questão da exigência da certidão foi discutida, está sendo objeto de discussão nesse incidente. Não houve Porque menção. me parece não. essencial. Porque nós estamos aqui dizendo o seguinte, que ele pode executar coletivamente e pode executar individualmente. Isso aí, de preferência individual. E nos casos de constatação da duplicidade de execução, se exclui, prevalece a individual. Agora, o problema é o seguinte, essa constatação da duplicidade, ainda que possa ser possível através do CIVEX, vai ser atribuição do magistrado em cada ação
com 20, né? E são vários. Falou-se aqui em 8 mil. partes, você saber se Partes. tá ou não. O juiz ter lá que acessar, ou o próprio exequente dizer, olha, não, né? É. Exatamente. Tem outros tantos. É 15 mil. Não sei, viu, 02. Isso é. A desembargadora Zeneide se comprometeu de trazer de a trazer. proposta da letra Então, C. dispenso o e a julgamento gente para vai que a discutir relatora ficou de analisar a questão da redação da proposta da tese C, na da letra C. Isso. letra C. Isso. Na tese contida na linha 6. Está bem, Isso. desembargador? Refletir novamente sobre o tema, já em face até do que o advogado falou aí nesse momento. E, Isso. Ok. desembargador, Então, não há mais processos em mesa. E sugestões de proposta, a presidência não tem. Indago se algum dos colegas, desembargador Amauri, desembargador Cláudio, desembargador Expedito, desembargador João, Não tem. desembargador Rivaldo, doutora Marta Daniele, Não, Excelência. desembargador Dilermando, desembargadora Zeneide, sugestão, proposta. Oi. Eu vou lá, depois eu vou falar. Desembargador Ibanez, Sem propósito. desembargador Cornélio, Também não tenho. desembargadora Lourdes. Também não, Excelência. Então, uma proposta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.